Verificado a existência de quórum legal para deliberar, autorizo o senhor secretário a ler a ata da sessão ordinária anterior. Ata da 22ª sessão ordinária do primeiro período da sessão legislativa de 2013, da atual legislatura da Câmara Municipal de Jardim, realizada em 15 de julho de 2013. Aos 15 dias do mês de julho de 2013, no edifício Heloísio Álvares Coutinho, sede da Câmara Municipal de Jardim, localizado à Rua Padre Miguel Coelho, 65, na Sala das Sessões, às 19h09, realizou-se a 22ª sessão ordinária do primeiro período da sessão legislativa de 2013 da atual legislatura da Câmara Municipal de Jardim. Em face da ausência do senhor presidente, vereador Anisiário Jorge Costa, assumiu a direção dos trabalhos a vereadora, senhora vice-presidente e presidente em exercício, vereadora Liliana Linhares Ribeiro, e por mim, José Napoleão Barreto de Araújo, primeiro secretário da Câmara Municipal, secretariado ocupando a segunda secretaria, o vereador Péricles de Sarroris Neto. Pelo livro de presença, verificou-se o comparecimento dos seguintes vereadores: Cosmo Antônio da Cruz, Donizete Maria Carvalho Coutinho, Dulcicleide Nogueira da Silva, Fábio Antônio de Oliveira Silva, Fernando Leite Bringel, José Napoleão Barreto de Araújo, Liliana Linhares Ribeiro, Maria Dolores Alencar Rocha Barreto e Péricles de Sarroris Neto. A senhora vice-presidente e presidente em exercício, na forma da lei, declarou aberta a sessão e autorizou a leitura da ata da sessão ordinária do dia 5 de julho de 2013. Após a leitura da ata, a senhora vice-presidente declarou aberto o pequeno expediente e colocou a ata da sessão anterior em discussão, que sem manifestação discordante foi declarada aprovada nos termos do artigo 155 do Regimento Interno. Prosseguindo, a senhora vice-presidente autorizou a leitura do seguinte: parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre os projetos de lei 148 e 149/2013 e projeto de resolução legislativa número 109/2013, que versam sobre a denominação de vias públicas do bairro Bela Vista, no Distrito Sede, eleva o sítio Lajinha à categoria de vila e concede título honorífico de cidadão jardinense ao bancário Robério Leandro Barreto, respectivamente. E dão outras providências, tendo como relatora a vereadora Liliana Linhares Ribeiro, que opinou pela emissão de parecer, recomendando a aprovação das matérias com a dispensa de todas as formalidades legais, para o fim de que sejam discutidas e aprovadas nesta sessão ordinária e como forma de limpar a pauta do primeiro período legislativo de 2013. E pelas conclusões do sim, os vereadores Donizete Maria Carvalho Coutinho e Fernando Leite Bringel, ofício 283 e 291/2013, do Poder Executivo Municipal encaminhando à Câmara Municipal de Jardim mensagem número 0708/2013 e projetos de lei 150 e 151/2013, que versam sobre a criação de cargos públicos de agente comunitário de saúde, incorporar a estrutura da Secretaria Municipal de Saúde de Jardim e criação de gratificação especial de responsabilidade técnica aos ocupantes de cargo de farmacêutico que exerçam atividade responsável técnico perante o Conselho Regional de Farmácia, respectivamente. Ofício 051/2013 da Secretaria Municipal da Educação, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Jardim, Dr. Anisiário Jorge Costa, comunicando que não poderá estar presente à sessão do dia 15 de julho de 2013. Em seguida, a senhora vice-presidente disse: encaminham os projetos de lei 150 e 151/2013 às comissões competentes
E em seguida colocou o parecer sobre os projetos de lei 148 e 149/2013 e de resolução legislativa número 109/2013 em discussão única, sobre os quais, não havendo discussão, foi submetida a votação única, restando em sua aprovação por todos os vereadores presentes. Dando sequência, a senhora vice-presidente declarou aberto o espaço para inscrição de vereadores, que sequencialmente farão uso da palavra para breves comentários pelo tempo máximo de 5 minutos. Foram inscritos os vereadores Donizete Maria Carvalho Coutinho, José Napoleão Barreto de Araújo, Cosmo Antônio da Cruz, Maria Dolores Alencar Rocha Barreto e Liliana Linhares Ribeiro. E na sequência e por ordem dos inscritos, a palavra foi concedida à vereadora Donizete Maria Carvalho Coutinho, que iniciou suas palavras saudando os nobres pares, a plenária, na pessoa da presidente em exercício, vereadora Liliana, e em seguida deixou o seu pesar pelo falecimento ao ex-vereador D. Pedro, que faleceu aos 92 anos, pessoa que merece o respeito de todos os jardinenses. Foi vereador por 7 legislaturas seguidas. Foram 30 anos de mandato. Pessoa de fé, pai exemplar, amigo de todas as horas, que Deus o tenha. Foi um defensor do povo de Jardim. Solicitou que seja encaminhado ofício à Secretaria de Educação do município para que preste informações a respeito do Pronatec. Está havendo inscrição em Jardim. Salvo engano, uma pessoa disse que as inscrições estão sendo feitas na Ação Social, Programa de Educação, não tinha certeza. Como também sobre as bolsas estudantis, foi aprovado o projeto de lei criando várias bolsas. Se está vigorando ou se alguém foi beneficiado, a Secretaria encaminhou ofício à Câmara justificando que não podia comparecer. Era para ter vindo na sexta-feira, não houve sessão. Sobre a saúde, corre rumores em Jardim sobre o fechamento do hospital, não sabendo se os nobres vereadores ouviram falar. Se alguém pode explicar alguma coisa a respeito, sendo aparteada pelo vereador Liliana Linhares Ribeiro, para dizer que foi encaminhado ofício à Casa de Saúde e Maternidade de Santo Antônio, a senhora prefeita municipal e a secretária de Saúde, para que deem alguma informação sobre esses rumores, porque precisam saber o que realmente está acontecendo. Antecipava sua fala para convidar todos para se fazerem presente nesta sexta-feira, dia 19 de julho de 2013, às 9 horas, na Câmara Municipal, para fazerem parte da audiência pública sobre a saúde municipal de Jardim. A participação popular é de suma importância. Continuando, a vereadora oradora disse que queria divulgar uma ação do governo federal, a 16ª marcha a Brasília, feita pelos prefeitos do nosso Brasil. Nesta marcha, Dilma pôde liberar cerca de 3 bilhões de reais para serem investidos no atendimento emergencial da saúde e educação do Brasil. Diz que fazia um comentário. Ela teve a responsabilidade de atender à demanda dos prefeitos e divulgar esse incentivo emergencial. Na verdade, serve de reajuste ao FPM dos municípios. Liberou o programa Minha Casa Minha Vida, 3,2 bilhões para a construção de 2.000 creches. Aumentou o piso da atenção básica em mais de 6 milhões de reais, 4 mil reais para ser aumentado por mês nas equipes de saúde. Saúde bucal
um aumento de 2 a 3 mil reais mensal. Lançou o programa Mais Médicos, com incentivo de 5,5 bilhões de reais no SUS no próximo ano. São investimentos emergenciais na saúde. Diz que esteve consultando. O hospital local recebeu 7 pagamentos no valor de R$ 232.715,12. Na inscrição do hospital, diz que é para atendimento hospitalar, não é atendimento de pronto-socorro nem urgência. É um hospital de média complexidade. Foi recebido no município R$ 2.691.411,04 para investimentos. Hoje, foi dada entrada em 2 projetos de lei, um criando gratificação especial de responsabilidade técnica dos ocupantes de cargos de farmacêutico e outro criando 24 vagas de agentes comunitários de saúde com salários de R$ 670. Foi criada uma gratificação de deslocamento na saúde, nunca foi pago. Viram aqui o problema sobre o pagamento de insalubridade. Tem um médico, Fernando Luiz, que ocupa hoje a Secretaria de Atendimento. A folha de pagamento da família Luz dá a importância de R$ 72.041,63, lendo os nomes, cargos e salários brutos. Salientando que o jovem José Barreto Couto Neto, citado, é um estudante de medicina, recebe há 3 anos, nunca trabalhou, é agente administrativo. Diz que em nome do nepotismo, que é uma lei nacional, não precisa ser regulamentada pelo município. Ela é uma lei criada e pediu que a Câmara Municipal entre com uma representação de nepotismo para ser tomado providências pela afinidade. São pessoas que estão no grau de afinidade de 3º até 4º grau, como também pela lei da vereadora Dolores, que criou, e que é a lei da ficha limpa. Devemos moralizar, começando pelos servidores, colocando pessoas de responsabilidade e competência. É por isso que tem responsabilidade com a verba pública, e é por isso que está aí essas manifestações. É para ter melhores qualidades e eficiência nos serviços públicos, que sirvam a todos os jeitores federal, estadual e municipal. Finalizou agradecendo a atenção de todos. O vereador José Napoleão Barreto de Araújo iniciou suas palavras, saudando os nobres pares e demais pessoas presentes. Em seguida disse que queria se referir ao falecimento do ex-vereador Pedro Alves de Andrade, conhecido carinhosamente por Dom Pedro, ocorrido sexta-feira próxima passada. Fui vereador por 7 mandatos consecutivos nesta Casa Legislativa, homem público íntegro, exemplo a esses homens públicos do nosso município. Faleceu aos 92 anos, um homem ficha limpa. Em seguida se reportou sobre um convênio celebrado entre Prefeitura e a Associação dos Vaqueiros de Jardim. Deixava bem claro, não tem nada contra, gosta de cavalgada, vaquejada, mas é um convênio para os dias atuais, onde as dificuldades financeiras são enormes, onde tem dificuldade com segurança, educação, saúde. Este convênio foi de R$20 mil, achando fora dos padrões do município. A sede desta associação fica no sítio Mescla. Requereu verbalmente que seja encaminhado ofício
ao presidente da Federação das Associações Comunitárias do município de Jardim, que é responsável, solicitando a prestação de contas de aplicação desse dinheiro, tendo em vista que foi celebrado em 9 de maio de 2013, portanto está com mais de 60 dias. Finalizou agradecendo a atenção de todos. O vereador Cosmo Antônio da Cruz iniciou suas palavras, cumprimentando os nobres pares, ex-vereadores Manindo Laércio, Juliano Roriz e demais pessoas presentes. Em seguida disse que os vereadores desta Casa Legislativa estiveram sábado passado em Jardim Mirim, no funeral do ex-vereador Pedro Alves de Andrade. Olhando a galeria dos vereadores, viu que Dom Pedro foi vereador até janeiro de 93. Olhando para ele, via a firmeza de um homem responsável por suas ações, um exemplo de homem público. Disse que, se verdade for, a questão do fechamento do hospital, lamentável. Não nasceu em hospital. Sua mãe foi assistida por uma parteira, sua avó, mas sabe que esse hospital serviu e serve demais à população de Jardim. No passado, os doutores Napoleão Neves da Luz e Romão Soares Sampaio andava nos sítios e serras a cavalo, consultando, fazendo partes e etc. Depois vieram os médicos mais novos, começaram a fazer partes normais, cesáreas e consultas, e vê a quantidade de pessoas para se consultarem. Quando precisam, ficam internados. A população de Jardim é carente na questão saúde. Vê muita gente que entra nos consultórios dos médicos Giovanni Gundim e Anisiário. Só tem a lamentar se esse hospital for fechado de uma forma ou de outra. O hospital contribuiu muito para o nosso povo. Às vezes as pessoas são injustas com as administrações. Fez ligeiramente um rascunho, não deu para colocar tudo. Obras que considera importante. Vai falar da administração do Sr. Antônio Roriz Filho. Quando fala Sr. Antônio Roriz, fala Tota Couto, João Cláudio. Quando fala do Dr. Fernando Luiz, inclui Sr. Valmir Piancó, Domiro Sampaio e Roriz. Citará obras que considero importantes. O Centro Comunitário, o Sr. Antônio Roriz. Quadra Poliesportiva, Dr. Fernando Luiz. Campo de futebol, Sr. Antônio Roriz. Morada, alambrado e arquibancada, Dr. Fernando Luiz e Sr. Valmir Piancó. Delegacia, Sr. Antônio Roriz. Coab 2 e Frei Damião, Dr. Fernando. Coab 1, Sr. Antônio Roriz. Asfalto Jardim Barbalha, Sr. Antônio Roriz. E o mesmo asfalto, Dr. Fernando Luiz. Asfalto Jardim Cedro, Dr. Fernando. Avenida Wilson Roriz, Sr. Antônio Roriz. Avenida Dr. Napoleão, Dr. Fernando. Sempre houve pessoas dizerem: prefeito fulano não sentou uma pedra. Vê os que fazem tanto de um lado e acompanha como do outro lado. Não são colocações que faz. Jardim precisa de mais obras. Isto é verdade. O que quis dizer é que obras foram feitas. Roriz asfaltou ruas. O vereador Pequim fez obras no Morro da Coruja e assim por diante. Finalizou agradecendo o espaço e a atenção de todos. O vereador Fernando Leite Bringel iniciou suas palavras cumprimentando os nobres pares e pessoas presentes. Em seguida, disse que a Câmara Municipal encaminha ofício à COELSE
para que troque o transformador do sítio Jurema, porque está prejudicando a iluminação e a própria bomba de água da localidade. Requereu moção de pesar pelo falecimento da senhora Josefa Maria da Costa, ocorrido recentemente no distrito de Fazenda Nova. Que esta seja encaminhada a seu filho, senhor Mariano. Finalizou agradecendo a todos. A vereadora Maria Dolores Alencar Rocha Barreto iniciou seu pronunciamento cumprimentando os nobres pares, a plenária em nome dos representantes da Pastoral da Juventude. Em seguida disse que hoje é o encerramento do primeiro período legislativo de 2013, onde estiveram trabalhando entusiasmado dia a dia, às vezes insatisfeitos por não saberem resposta dos requerimentos, indicações, ofícios, que não são respeitados, verificados através de caminhadas e inspeções que fizeram no município de Jardim, de forma geral, onde tentaram mostrar ao povo que a Câmara Municipal está preocupada com o destino do município. O descaso é tamanho. Verificaram postos desativados, não existe médicos, odontólogos, não existe quadro funcional completo, aluguel de prédios atrasados, funcionários lamentando por salários atrasados, transporte escolar sem serem pagos, alunos e pais de alunos sofrendo as consequências. Há poucos minutos foi ventilado sobre gestores que fizeram alguma coisa por esta cidade. Não podia aceitar a desativação dos prédios públicos que são patrimônios públicos e até histórico. Cada gestor constrói sua história. Os gestores devem respeitar a gestão de cada um, inovar, preservar e não desrespeitar o sonho dos cidadãos que foram homenageados. Não se apaga a história, cria, constrói, critica construtivamente e busca dar a continuidade à nossa história. Estão na Câmara Municipal com o aval da população jardinense, como também existem rumores que vão fechar 20 escolas. Precisam saber de imediato como é o projeto de redimensionamento dessa situação. Na realidade, querem conquistar alunos para que tenham escolas próximas às suas residências. Os pais irão aceitar seus filhos para outras escolas distantes? Será que terão ônibus, Topix, para transportar seus filhos com segurança? Os vereadores estão na Câmara para verem os direitos deles assistidos. Apesar de ter uma Câmara que trabalha em prol desse povo, os requerimentos, projetos não são ouvidos. Projetos belíssimos, vetados. Se não tivesse maioria para derrubar os vetos, e o nobre presidente promulgar, não poderiam fazer valer o direito do povo. Diz que cada cidadão deve tomar consciência e mudar essa situação. Os vereadores estão para ajudar a administrar a cidade, e é o papel do vereador fiscalizar, inspecionar, denunciar. São trabalhadores do povo. A população lhes deram esse aval. Esta escuridão das ruas, esta escuridão dessa administração pública, nos próximos 15 dias se ausentarão das sessões, mas ficarão atentos a tudo que ocorrer nesta cidade, porque têm responsabilidade pelos atos que são feitos contra o povo. Procurarão protestar, contestar, para dar apoio a todos. Diz que existe um canal entre a Avenida Wilson Roriz e a Praça Júlio Lócio, onde a sujeira é tamanha. Os moradores dessa localidade lhe procurou para que encaminhasse um requerimento à senhora prefeita para que seja feita uma limpeza. É o cartão postal da cidade.
fica no meio da cidade e a sujeira acontecendo, mau cheiro, muriçoca, entrarão de recesso, mas ficarão de olhos abertos a tudo o que acontecer nesta cidade. Voltarão revigorados para continuar esse trabalho. Finalizou agradecendo a todos. A senhora vice-presidente e presidente em exercício, vereadora Liliana Linhares Ribeiro, iniciou suas palavras saudando os nobres colegas em nome das vereadoras Donizete Maria Carvalho Coutinho, do Cicleide Nogueira da Silva e Maria Dolores Alencar Rocha Barreto, a plenária em nome do ex-vereador Maninho de Laércio. É uma satisfação imensa dirigir a sessão de encerramento do primeiro período legislativo de 2013. Em seguida disse da certeza que sentiram pelo falecimento de Pedro Alves de Andrade, que não pôde comparecer ao seu sepultamento, mas deixou um abraço a toda a família. O povo de Jardim Mirim, em especial, está sentindo sua falta. Era um batalhador por sua terra. Diz que, retomando as atividades, um fato lhe chamou a atenção. A prestação de contas que chegou, as vereadoras realmente sentam e observam o que chegam. Convidou a todos que participem também desta inspeção. Chegou uma prestação de contas, irá passar para que possam ver o documento. Inclusive, foi protocolado no TCM. A empresa apenas carimbou, assinou e entregou o recibo em branco na prefeitura. Isto é crime. Empresa nenhuma pode dar recibo em branco a nenhum órgão. O recibo tem que ser preenchido, carimbado e assinado. O que está mostrando é uma xerox do processo original. O original está guardado. O TCM já foi notificado. O promotor está avaliando, inclusive, foi o serviço do esgoto da rua João Pereira de Souza, que há muito tempo vem falando. Isto é uma ordem de pagamento que foi feito, empenhada à época do ex-prefeito Roriz, pago agora na administração da prefeita Ana Leda Luz. Demonstra crime e as providências serão tomadas. Isto é um fato isolado, muito irresponsável. Outra coisa, o vereador Péricles já adiantou, foi a compra de fogos realizados está no processo. Um show pirotécnico nas festividades carnavalescas do município. Disse mais uma vez aos vereadores presentes que, por favor, compareçam à audiência pública que acontecerá no dia 19, sexta-feira, às 9 horas da manhã. A participação do povo é importantíssima. Será na Câmara Municipal, para que possam discutir os problemas da saúde do município de Jardim. Terão a oportunidade de fazer todos os esclarecimentos cabíveis que possam dar à população. Quanto ao fechamento do hospital, sua pessoa não sabe o que está acontecendo. Está curiosa. Tem responsabilidade. A saúde de Jardim não pode de maneira alguma ficar sem o hospital, seja ele ou qualquer outro. A prefeita é responsável pela saúde de seus munícipes. Ela não pode jamais deixar o hospital, aliás, o Jardim, a ver navios. Disse: sintam-se convidados e convocados. Os vereadores façam presente. A prefeita, a diretora do hospital, a secretária de saúde, a representante da Regional de Saúde do Estado do Ceará, todos foram convidados.
vai ser um momento único, porém muito valioso. Finalizou deixando um abraço a todos os presentes. Em seguida, a senhora vice-presidente e presidente em exercício colocou em votação única os requerimentos verbais dos vereadores José Napoleão Barreto de Araújo, Fernando Leite Berinjel e Maria Dolores Alencar Rocha Barreto, sendo os mesmos aprovados por todos os vereadores presentes. Prosseguindo, a senhora vice-presidente e presidente em exercício declarou aberto o grande expediente, facultando a palavra e a concedendo ao senhor Jorge Jefferson, que iniciou suas palavras cumprimentando os nobres vereadores e demais pessoas presentes. Em seguida disse que faz parte do encontro de jovens com Cristo. Sua missão é solicitar aos vereadores uma ajuda financeira para que possam realizar a semana missionária que acontecerá no dia 16 a 20 de julho. Finalizou agradecendo a atenção de todos. A senhora presidente, em exercício, diz que pode contar com sua ajuda. Aberta a ordem do dia, a senhora presidente em exercício disse: de acordo com o resultado do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, coloca em discussão única sequencialmente os projetos de lei 148, 149 e projeto de resolução legislativa 109/2013, que denomina vias públicas do bairro Bela Vista, no Distrito Sede, eleva o sítio Lajinha à categoria de vila e concede título honorífico de cidadão jardinense ao bancário Robério Leandro Barreto, respectivamente, sobre os quais, não havendo discussão, foram submetidos à votação única, resultando em suas aprovações por todos os vereadores presentes. Dando sequência, a senhora presidente em exercício disse: quero agradecer a convivência harmoniosa da edilidade durante esse primeiro período legislativo de 2013 e desejar a cada parlamentar um recesso proveitoso. Nada mais a venho a tratar e reafirmando a confiança em Deus, a senhora vice-presidente e presidente em exercício declarou encerrada a presente sessão, ficando desde já marcada a próxima sessão ordinária para o dia 1º de agosto de 2013, quinta-feira, a partir das 19 horas, na sede do Poder Legislativo Municipal. E para constar, eu, José Napoleão Barreto de Araújo, primeiro secretário da Câmara Municipal, autorizei lavrar a presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, vai devidamente assinada pela senhora presidente em exercício, secretário e vereadores presentes. Declaro aberto o pequeno expediente. Coloco a ata em discussão. Declaro a ata aprovada nos termos do artigo 155 do Regimento Interno da Casa. Autorizo o senhor secretário a ler requerimento.
Autoriza o senhor secretário a ler requerimento. Requerimento número 044/2013 da vereadora Donizete Maria Carvalho Coutinho, requerendo que seja encaminhado ofício ao chefe do escritório local da Emater solicitando que seja informado à Câmara Municipal de Jardim o seguinte: primeiro, relação cadastral dos beneficiários da distribuição de sementes. 2. Relação dos beneficiários do Seguro Safra. 3. Relação dos responsáveis pela distribuição. 4. Cópia dos contratos dos caminhões responsáveis pela distribuição das sementes. 5. Relação dos técnicos e ou servidores responsáveis pela visita técnica em loco. 6. Quantidade de semente distribuída a cada beneficiário e quantidade total da semente distribuída. 7. Quantidade de beneficiários do PRONAF, quantidade de projetos elaborados pela Emater e o número de projetos liberados pelo BNB e Banco do Brasil de janeiro a julho de 2013, com a relação dos beneficiários. E 8º, relação cadastral do DAP. Coloco o requerimento em votação única. Os que aprovam permaneçam sentados. Aprovado. Autoriza o senhor secretário a ler ofício do Partido dos Trabalhadores. Partido dos Trabalhadores de Jardim, 29 de julho de 2013, ofício 2902/2013, ao excelentíssimo senhor Dr. Anisiário Jorge Costa, presidente da Câmara Municipal de Jardim. Prezado senhor, vimos com muito respeito o acato através do presente instrumento solicitar a Vossa Excelência a disponibilidade do espaço desta Casa Legislativa para a realização da segunda plenária do PT na cidade de Jardim no dia 3 de agosto de 2013, a partir das 8 horas da manhã, onde na ocasião discutiremos sobre a questão do PED 2013 e contaremos com a presença do deputado federal José Guimarães, secretário das cidades Camilo Santana e o candidato a presidente estadual do PT de Assis Diniz. Atenciosamente, Donizete Maria Carvalho Coutinho, presidente do PT de Jardim. Declaro aberto o espaço para inscrição de vereadores que sequencialmente farão uso da palavra para breves comentários pelo tempo de 5 minutos, para a satisfação do inciso 1º do artigo 158 do Regimento Interno. Por ordem dos inscritos, concedo a palavra à vereadora Dulcicleide. Boa noite a todos. Eu queria só pedir que quando eu fizesse algum comentário ou qualquer um dos colegas fizessem, que fossem fazer as postagens, que realmente usasse as palavras que a gente utiliza aqui. Porque naquele dia que foi comentada a questão do carro do conselho, que às vezes eles não são atendidos, eu disse que a colega Dolores já tinha questionado uma vez e que eu tinha procurado, Fernando também tinha, e que eles disseram que sempre que eles procuravam, eles davam essa assistência. E lá no Face da Câmara está postado que eu disse que só era atendido em casos extremos. Hoje eu abri novamente, já não está mais casos extremos, está em casos, deixa eu dar uma olhada aqui. Para casos específicos, e eu não disse isso, eu disse que sempre que eles procuravam, eles eram atendidos. Eu pedi lá às meninas que quando eles pedissem esse carro, que fosse documentada a saída do carro. Porque aí, quando elas dissessem que não tinha sido atendido, tinha como ter um comprovante lá. Porque até agora não tinha saída de documento. Quando esse carro sai para elas, tem a assinatura, tem a hora, tem o dia que esse carro sai? Não tem. Aí eu queria pedir só isso, que quando...
é qualquer um dos teus lá. Ela tem 2 carros e tem 2 motos. Sim, que é disponível para lá. Aí eu queria pedir só isso, que usasse as palavras que a gente utiliza aqui, que não colocasse outras palavras que deturpasse a que a gente falou, não é? Porque eu nem usei caso extremo e nem caso específico, porque estupro a gente não vai dizer que um não seja um caso extremo, todos são. Que é caso específico também não é, todos são de extrema, não sei nem o que dizer, porque uma criança estuprada não é permitido. Então, eu disse que sempre que precisava, eles eram atendidos. Conceda a palavra a Donizete. Boa noite a todos. Gostaria de saudar aqui a todos os vereadores, em nome da presidente em exercício, doutora Liliana. Dizer que concordo com as palavras aqui da vereadora. Realmente você falou a verdade, isso aí que você disse. Você disse que era quando precisasse. Eu até pedi para verificar se realmente está acontecendo. Eu fui lá. Seria muito bom o controle mesmo desse veículo. A gente já tinha ido outra vez, aí naquela semana, na quinta-feira, eu fui novamente saber, né? Eu disse como é que é o atendimento desse carro quando o conselho precisa. Não, eles sempre têm atendido. Até viajar a Fortaleza, elas já foram. Aí tem situações que às vezes o carro não está, tem 2 motos, e às vezes elas não querem fazer as viagens de moto. Às vezes dá para fazer a viagem de moto, é uma visita, é uma coisa que a moto resolve. Mas às vezes elas não querem. E o carro às vezes não está disponível. Mas que sempre, nunca deixaram elas na mão. Elas sempre têm assistência. O controle irá resolver, né? Eu queria solicitar um requerimento à secretária de Educação para que nos preste informações a respeito do fechamento de escolas, quantidade de escolas fechadas, renovar o convite, se for possível. Isso. E também um requerimento verbal à secretária de Ação Social sobre a questão das casas, programa Minha Casa Minha Vida, como é que está esse cadastramento na cidade de Jardim, lá no município, né? Como também outro requerimento verbal à empresa JM Consultoria, é a empresa que está responsável pela distribuição das cisternas no município de Jardim, que ela nos encaminhe informações sobre os beneficiados das cisternas e como é que está o andamento dos trabalhos dessa distribuição. Gostaria também de requerer à presidente que se inicie a sessão itinerante, que se faça um calendário com a sessão itinerante esse semestre e que comece com o Jardim Mirim, o qual eu solicito também uma nota de pesar para Dom Pedro, que seja feita lá no Jardim Mirim, essa nota de pesar. Foi pedido? Porque nós lamentamos, mas não foi pedido não. Pedido não. Eu ia acabar de pedir também. Eu ia acabar de pedir também essa nota de pesar. E queria também convidar todos para a plenária do PT, vai ser aqui na Câmara sábado, a partir de 9 horas da manhã. Boa noite a todos. Vamos colocar os requerimentos da vereadora Donizete em votação. Os que aprovam permaneçam sentados. Aprovado. Declaro aberto o grande expediente. Faculta a palavra e a concedo ao jornalista Washington Feitosa pelo tempo regimental. Senhoras e senhores, boa noite. Inicialmente gostaria de saudar a mesa, hoje sendo presidida pela vereadora doutora Liliane. Gostaria de saudar aos demais vereadores presentes e aos meus conterrâneos. Bom, antes de dar início às minhas palavras, eu gostaria de deixar bem claro que a minha participação esta noite é no sentido de propor um debate de ideias
E hoje eu venho aqui como conterrâneo, né? Não como o jornalista Washington, né? Apesar de carregar esse ofício, né, com muita honra e muito prazer, mas eu gostaria de hoje me direcionar e de me dirigir a vocês como conterrâneo, como alguém que quer o bem da cidade de Jardim e como também partícipe, né, desse processo político, né? Então eu gostaria de fazer uso dessa tribuna nesse sentido, de trazer para o cerne, né, desse debate questões propositivas, ok? E deixar também em aberto para quem quiser fazer perguntas, questionamentos, e me colocar à disposição nesse sentido. Bom, eu fiz aqui algumas anotações e eu acho que o momento ele é oportuno, né? Haja vista estarmos aí vivenciando grandes transformações, mudanças em nível nacional. Então eu busquei a assessoria da Câmara, né, para trazer um pouco do que é vivenciado lá fora, do que eu vivencio, do que eu presencio, e tentar colaborar um pouco, né, com as ações de cunho sociopolítico e em termos de gestão também, né, apontar um pouco e colaborar. Acho que se faz necessário uma política democrática e participativa para que haja esse canal, né, de interação entre povo, né, e gestores. Bom, os avanços, né, o desenvolvimento, né, e esses avanços implementados em nível nacional, eles são visíveis, né? Os estados e alguns municípios, né, acompanharam esse progresso de maneira muito dinâmica, né? Trata-se de um reflexo, né, aporte de uma cadeia estruturada, né? Temos aí uma cadeia produtiva regida, né, por políticas públicas esquematizadas, e que isso é público e notório, né, a partir de conquistas e benefícios, né, propagados pelos governos Lula e Dilma, né? Então é inquestionável a gente observar o panorama nacional e identificar grandes avanços de inclusão social, seja através do Bolsa Família, seja através da política de cultura, seja através do PAC, enfim, são N processos que incorporam hoje um novo Brasil, uma nova nação. E a gente aplaude, a gente agradece e a gente percebe e legitima todos esses avanços, né? Mas o Brasil pode bem mais. O Brasil pode bem mais, né? Como que o Brasil pode bem mais? Realizando uma reforma agrária decente, uma reforma agrária justa, que inclua de fato as pessoas que necessitam de um pedaço de terra, né? Através de políticas que dialoguem com movimentos como o Movimento dos Sem Terras e tantos outros movimentos, né, que existem no Brasil afora. O Brasil pode bem mais quando se combate a inflação. Hoje nós temos uma inflação que os números apontam 5%, né? E isso reflete no bolso da população. E reflete principalmente no bolso da população mais pobre. Isso é de norte a sul, do Oiapoque ao Chuí, no Brasil. O Brasil pode bem mais quando nós promovemos uma saúde de qualidade e uma educação qualificada. Uma educação que não abre margem para nenhum questionamento. Nós tivemos grandes avanços também nesses setores, através do FIES, ProUni, através da estruturação de novas universidades. Aqui no Cariri nós vamos receber agora a UFCA, né, que já é uma realidade, já foi criada, né? Então isso foi uma promessa do Lula e a Dilma está executando, então a gente aplaude, né? Isso induz o desenvolvimento sociopolítico e econômico da região, isso aquece a economia, isso gera novos profissionais e isso atrai, né, uma rede estruturada em termos, né, de municípios e outras questões mais. Então basta analisar os índices e verificar os avanços, sejam eles na saúde, educação, cultura, infraestrutura, inclusão social, enfim, todos os setores nós observamos avanços significativos em termos de Brasil e em termos do estado do Ceará também, né? Por exemplo, o IDH nacional foi de 53%. Se eu estiver errado, me corrijam aqui. O estado do Ceará apresentou 62%. Né? Então isso é a demonstração de que o Brasil está dando certo.
e que time que ganha não se mexe, né? Então, onde é que eu quero chegar, né, colocando tudo isso? O Brasil está dialogando internacionalmente. O Brasil está sendo bem visto lá fora. O Brasil hoje tem peso, tem voz na ONU, em qualquer lugar para debater, no GRID, no BRIP, enfim. Então, isso nos deixa envaidecidos, orgulhosos, né? Porque hoje nós temos uma nação competitiva, graças às políticas de inclusão, graças a uma política econômica que inclui, né, que envolve, que induz o desenvolvimento. Mas parece, meus caros conterrâneos, meus caros colegas de profissão, meus excelentíssimos edis, que o progresso chega até Barbalha, esbarra, empaca na serra e volta. Se eu estiver errado, me corrijam. As legítimas manifestações, os protestos, Brasil afora, é uma resposta de indignação pela ausência de serviços básicos que não chegam à população. O brasileiro paga impostos, e vale salientar, ressaltar, que um dos impostos mais caros do mundo é do planeta. Nós, brasileiros, pagamos o imposto, acho que, salvo me engano, é o mais caro do planeta. E este mesmo brasileiro acordou, o gigante Brasil despertou. E esse povo quer em troca serviços qualificados. O povo brasileiro quer dar um basta às práticas ilícitas de corrupção. E esse combate, essas práticas, elas só vieram à tona depois que o governo Lula começou a evidenciar, a caçar, a perseguir. Eu, particularmente, tenho várias reclamações e aqui eu poderia até apontar várias falhas do governo Lula e da gestão da Dilma. Eu não sou 100% Lula, nem sou 100% Dilma, até porque a minha profissão impõe isso, né? A gente tem que agir um tanto quanto com imparcialidade. Mas foram 2 governos que nós presenciamos aberturas consideráveis. Foram 2 governos que colocaram o Brasil no rumo do progresso. Isso é inquestionável. Então eu sei que é trágico, mas me permitam aqui nesse instante lembrar-lhes os anos perdidos de gestão pública vivenciados pela sofrida Jardim. São quase 3 décadas, meus queridos conterrâneos, de puro retrocesso e involução, em todos os aspectos e sentidos. Isso eu posso falar com autoridade, porque tive acesso a números, índices. Vamos debater no campo da matemática, vamos debater no campo pragmático. Ficar na zona de conforto dizendo que fez isso, aquilo, outro, dúzia, o que é responsabilidade, o que é obrigação do gestor público, isso não justifica, está entendendo? O que não foi feito, o que poderia ter sido feito ao longo de quase 3 décadas, quando a nossa Jardim foi administrada por um mesmo grupo político. Olhe, meus queridos conterrâneos, Jardim teve evolução, progresso até, salvo me engano, meados da década de 80, quando, salvo me engano, e me perdoe aqui se eu estiver errado, a data, o último prefeito que administrou foi Tota Couto, Antônio Sampaio Couto. Na primeira gestão do Dr. Fernando Luiz, nós observamos também grandes avanços, e é preciso que se considere. E eu gostaria de fazer assim um abre em uma observação, que esse meu posicionamento, esse meu pronunciamento não é partidário, não é A ou B. Eu estou aqui enquanto cidadão jardinense. Não é aqui o militante partidário, não. Entendam, alguém que esteve diante de números, índices, que acompanhou e que acompanha a história de Jardim e que pretende colaborar de alguma maneira. Então, de um lado ou de outro, a gente precisa considerar avanços, a gente precisa considerar progresso. A gente não está aqui só para acusar. Mas é fato que Jardim retrocedeu. Há um retrocesso, a máquina não anda.
não há uma modernização dos serviços. A população padece dia após dia. Você frequentar os mais longínquos grotões dessa cidade é alarmante. É de chocar céus e terras. É um tipo de quadro de cena que você só consegue ver em documentários da HBO, da National Geographic, lá no Haiti, lá na África, em países subdesenvolvidos, em países que sequer chegou a iluminação, a água. E Jardim vivencia isso, vocês têm conhecimento disso, vocês podem atestar o que eu estou falando aqui. Então hoje eu gostaria de abordar questões básicas e relevantes para o desenvolvimento sociopolítico de uma polis, de uma cidade. Não há nesta cidade, infelizmente, eu digo isso, minha gente, eu falo isso com um pesar, com a carga. Eu falo isso com um sentimento de muita tristeza dentro do meu coração de cidadão jardinense. Não há nesta cidade, nem da atual gestão e nem das gestões anteriores, um conjunto de políticas públicas, plano, projeto de governo, um plano de desenvolvimento, um plano de requalificação urbana sério, que valorize ou que valorizem o povo. Então é preciso, diante desse cenário, não só valorizar, mas incentivar o potencial intelectual dos nossos cidadãos. Por quê? Esse tipo de ação gera emancipação e fortalece a democracia. A democracia que é o contrário de regimes totalitários, de regimes ditatoriais, que parece que se paira aqui em Jardim. Minha gente, com todo respeito, Jardim não é um feudo. Jardim não é um feudo. Jardim não é propriedade exclusiva de um grupo. Jardim não deve e não pode, e vocês, povo, não podem deixar que isso aconteça. Jardim não pode ser fonte inesgotável de sustento de um clã que só se abastece e se locupleta ilicitamente com dinheiro público. E isso nós já tivemos provas cabais, é tanto que ineditamente na história do Cariri nós tivemos o primeiro gestor cassado. Estou errado? Então é isso. Então assim, basta. O gigante Brasil acordou. Quando é que Jardim vai acordar? Quando é que a nossa população vai decidir sair de casa, tirar uma noite e exercer o seu momento cívico aqui na Câmara, a Casa do Povo, e cobrar, exigir, participar, ir à prefeitura e pedir e cobrar um plano de governo decente? Se é que existe um plano de governo, se é que existem políticas públicas em prol da população. Eu particularmente busquei, mas não encontrei. Eu ouvi atentamente ao pronunciamento do secretário desta casa, deste legislativo, quando ele falava, eu não recordo agora quem foi que clamou pelo não fechamento do hospital. Eu acho que o que se quer não é o fechamento do hospital. O que se quer é a qualificação. O que se quer é a melhoria do atendimento. O que se quer é que a verba ela seja aplicada de maneira exata, certa. Que o processo seja dentro da lisura. É tão somente isso que se quer. É uma saúde de qualidade. Mas são mais de 20 anos, quase 3 décadas, e o único hospital que abastece, que assiste a população de Jardim, está aí numa situação precária, periclitante, alarmante. Onde se entra doente, ninguém sabe se sai o doente, o paciente mais doente ainda. Então, pessoal, esse tipo de ação gera emancipação e fortalece a democracia. Um povo crítico é um povo evoluído, consciente dos seus direitos e deveres. Jardim, há mais de 20 anos, quase 3 décadas, amarga um retrocesso sem precedentes na história.
Não há, até o presente momento, registros, sequer um documento, plano de governo fundamentado que aponte iniciativas como saneamento básico, investimentos na malha viária, de estradas vicinais. Hoje, se você for numa estrada aqui, acho que é Cabeça do Negro, que chama aquele um distritozinho, um sítio daqui, é horrível você chegar lá, é inacessível. Então imagine aí o que é que isso gera, né? O desgaste, né? Não há um escoamento do que é produzido lá. Como é que o agricultor que está lá vai trazer a mercadoria de maneira precária, artesanal, através de jumentos com cargas, né? Sem falar em assaltos, no risco que a população corre. Então, pessoal, a infraestrutura de Jardim é muito precária, dificulta a vida da população. Olha, hoje em dia, transitar à noite aqui, a iluminação de Jardim é uma piada. Parece que você está aqui na década de 50, quando era lampião, por falta de iluminação. Então, se está faltando a iluminação, é dever da Câmara cobrar e é obrigação do Executivo executar, ir atrás da Coelce, de quem quer que seja, para que se corrija o erro. Você que está aí sentado me ouvindo, paga por isso. Você paga a conta de energia, você paga uma taxa de iluminação pública. Cadê esse dinheiro? Para onde é que está sendo revestido esse dinheiro? É preocupante. Mas um dia a gente acorda e um dia a gente chega lá. Um dia o nego cansa de apanhar. E vocês têm uma arma imprescindível para isso. É o voto, minha gente. Não há nada mais bonito e belo num processo democrático do que a alternância de poder. Jardim há mais de 3 décadas vive sob a égide de um único grupo político. Que história nós temos para contar no processo cívico-democrático? A democracia no Brasil, o processo de redemocratização no Brasil é recente. 1984, me corrija a minha irmã Ivanda, que é historiadora, se eu estiver errado. Então assim, era para dia após dia o Brasil estar vivendo uma revolução, uma transformação, um questionamento, igual aos países desenvolvidos da Europa. A saúde de Jardim há muito está na UTI, não temos uma rede qualificada de atendimento. A situação nos postos de saúde é periclitante. Falta desde médicos a medicamentos. É lamentável, o abandono é real. Eu posso dizer isso porque eu produzi uma matéria quando redator do caderno de política do Jornal do Cariri, falando exatamente sobre essa questão aqui, sobre os PSFs, os postos de saúde. A questão alarmante a qual se encontra a nossa rede de saúde pública do município de Jardim. E eu estou aqui, meus amigos, reforço, reitero mais uma vez, contribuindo para o debate, né? Eu acho, quem for oposição, quem for situação, pode também ponderar nas minhas palavras, se eu estiver equivocado aqui. Mas os dados, eles são irrefutáveis, eles não negam, eles são verdadeiros. Então, na minha condição, eu tenho que publicizar isso. Então, o único hospital funciona precariamente e não oferece suporte necessário ao povo. Não há um incentivo às vocações econômicas da cidade. Jardim, minha gente, tem um potencial turístico imensurável. E, no entanto, nada foi feito nesses anos. Cadê o indutor econômico? Cadê a geração de emprego e renda? A única empresa que Jardim tem é a prefeitura, que funciona como cabide de emprego. Me desculpem dizer, mas aquilo ali é um curral para que as pessoas permaneçam sob o domínio, sob o comando. Pelo amor de Deus, Jardim não tem uma indústria, Jardim não tem uma fábrica. E o episódio alarmante, recorrente, que anualmente a gente vivencia aqui, de famílias saindo, partindo, no êxodo, rumo a Goiás, não é isso? Para trabalhar lá nas fazendas, nas plantações, de forma precária, de forma desumana, ganhando um salário que não condiz com o trabalho. Escravizado. Regime de escravidão. Onde é que estão os políticos? Onde é que estão os gestores para combater isso?
Isso não é uma preocupação municipal? Não é uma preocupação da gestão pública atual? Claro que é. Isso é um problema pertinente nosso. Então, precisamos estruturar uma cadeia produtiva que identifique os potenciais turísticos. Isso gera receita, desenvolvimento, emprego, minha gente. Nós precisamos identificar quais são as qualidades do nosso município. A Câmara precisa debater uma agenda positiva para o município de Jardim, em consonância, em diálogo com a prefeitura, com o executivo. A prefeita tem que quebrar esses muros, essas barreiras e comparecer à Câmara. Os secretários, cadê os secretários? O povo precisa participar também através do plano plurianual, de um plano diretor. É preciso se instaurar esses mecanismos, essas ferramentas. Aliás, a única saída para os jovens daqui de Jardim tem sido a marginalização e as drogas. Isso é um problema de saúde pública também. Quais são as ações realizadas nesses 6 meses de gestão pública pela atual administração para se combater isso? Os nossos prédios públicos, o conjunto, o arcabouço arquitetônico histórico de Jardim está sendo dilapidado. Nunca se ouviu falar em qualquer que seja a iniciativa para se qualificar o centro histórico de Jardim, para se revitalizar a nossa cidade, através do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. Quem aqui conhece o Instituto? Todo mundo aqui conhece, vocês que são políticos conhecem. Nunca se teve uma iniciativa da Secretaria de Cultura de Jardim para se levar esse conjunto arquitetônico para que se tombasse esses prédios, para que a gente tivesse uma cidade bonita, onde nós pudéssemos receber visitantes, onde aqui a gente pudesse realizar um festival, como eu já participei 2 anos em Garanhuns, o Festival de Inverno de Garanhuns e outros festivais na Europa, festivais belíssimos. Não se pensa, não se tem uma economia criativa aqui em Jardim. Então, hoje, os municípios contam com ferramentas fundamentais de combate à corrupção, desvio de dinheiro público por meio das leis de responsabilidade fiscal. É preciso que este legislativo seja mais atuante nesse sentido e fiscalizador. Sejam revolucionários, convoquem o povo. O povo precisa participar e saber o que é que está sendo investido, aplicado, para onde é que está sendo levado, direcionado o dinheiro. Existe a internet, existe o portal da transparência, isso tem que ser público, minha gente. É o dinheiro de vocês. Por que é que a gente está vivenciando esse momento aí de transformações, esse momento de manifestações Brasil afora? Porque o povo acordou, o povo quer saber para onde é que está indo o imposto. O tão suado dinheiro do brasileiro, que sempre foi, me desculpem a palavra, mamado. Hoje, isso é perfeitamente viável graças à tecnologia e o acesso à informação. A internet tem sido uma ferramenta imprescindível nesse processo de tornar transparente, as contas públicas. Inclusive, Jardim esteve passando recentemente por um processo de visitação da CGU, da Corregedoria, E essa semana, eu ouvindo a Voz do Brasil, foi entregue já o relatório dessas visitas e nós vamos aguardar aí o que foi feito, o que não foi feito, e gente vai ter que dar de conta do que não foi feito e para onde foi desviado dinheiro e o que é que está sendo, o que é que está faltando em termos de técnica para que a coisa seja efetivada e para que a coisa seja cumprida. Nós precisamos suscitar urgentemente a criação de um projeto de geografia inteligente para detectar as reais necessidades e combater as deficiências do nosso município. Porque com a geografia inteligente você vai em cima, você vai no foco. É preciso se criar fóruns, debates, grupos permanentes para que se averigue quais são as reais necessidades do povo de Jardim. E isso com a participação popular, A, B, C ou D. Tem que acabar com essa picuinha, essa política baixa, de boca preta, boca branca. Todo mundo é povo, todo mundo é jardinense. Hoje a prefeita Ana Leida, ela é prefeita do povo de Jardim, indistintivamente. Isso não existe. Ela não é prefeita só de uma parcela, não.
ela é prefeita dos munícipes de Jardim, inclusive minha prefeita. Eu gostaria de lembrar também a ausência de iniciativas em prol do desporto, do esporte jardinense. Olhe, o episódio que eu estive aqui, presenciei, de uma vitória política que teve aqui, de arrancarem a placa do horizão do estádio, aquilo ali para mim foi, assim, a gota d'água, e aquilo ali é inadmissível, em qualquer que seja a parte do Brasil. Dilapidação do patrimônio público, uma vergonha, um ato imoral. O meio ambiente de Jardim está completamente abandonado. Nunca ouvi falar em uma iniciativa, um projeto, uma campanha que valorizasse o meio ambiente, que levasse esse debate para as escolas, que tornasse público a necessidade de se cuidar do meio ambiente, da nossa casa, do planeta, da nossa mãe terra. É lamentável a carência de políticas públicas de valorização e promoção dos direitos iguais para mulheres, negros, portadores de necessidades especiais, gays, lésbicas, ou seja, políticas de gênero. Em Jardim não se discute isso. Jardim está à margem desse debate, que é um debate amplo, um debate nacional. Escolas fechadas, como já foi frisado aqui em uma fala, e o nível escolar com baixos rendimentos. As condições precárias também de transporte, para transportar os alunos de um canto a outro do município, é lamentável. E há investimentos para isso. E nós temos que fiscalizar rigorosamente essa situação. Jardim não pode viver à margem da nação, do mapa. Jardim está no mapa. Jardim é parte de uma unidade federativa do Brasil. E precisa acordar. Existe aqui, minha gente, deliberadamente práticas promíscuas de ludibriação, engano para com a população. O gigante Brasil acordou, mas a nossa meiga e doce Jardim ainda dorme em berço esplêndido. Precisamos de medidas enérgicas urgentes. Jardim precisa acordar e acompanhar as grandes transformações e o desenvolvimento pulsante do Brasil. É preciso vocês revolucionarem, mais uma vez eu digo. Gostaria de encerrar as minhas palavras, lembrando o compositor e poeta Chico Buarque, que neste momento vem a calhar, nesta noite, nesta minha fala. Lembrem-se dessas palavras. Isso não é uma indireta, porque o tempo das indiretas já passou, é uma direta. Apesar de você, Senhor, amanhã há de ser um novo dia. Ainda pago para ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai amargar, vendo os dias raiarem, vendo os dias amanhecerem, sem lhe pedir licença. E esse dia há de vir antes do que você pensa. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Boa noite e obrigado. Gostaria, em nome da Câmara, agradecer ao nosso conterrâneo. Como disse, ele não está aqui como um jornalista, mas sim como um conterrâneo que sonha e que pensa em um jardim melhor. Com certeza, Washington, muito do que você falou já foi falado aqui por a gente. Então a gente tem esse sentimento que um dia o jardim possa vir a mudar. Acho muito difícil e complicado, porque eu acho que a mudança tem que vir a partir do povo. Nós estamos aqui, a oposição, há 8 meses, quase 8 meses, tentando fazer com que as pessoas acordem. Não defendendo um lado político, mas todo nos tem, as pessoas, a maioria nos tem como a simples oposição que quer chegar ao poder. E aqui eu renovo as minhas palavras. Não entrei na política para ser ou ter poder. Eu tive uma causa e agarrei essa causa como um sentimento que eu busco, mas acho muito difícil. Mas como o seu pensamento,
renova as nossas esperanças e a gente de poder fazer realmente a diferença. A gente vai continuar lutando sem baixar a cabeça, sem temer, porque quem tem fé em Deus e quem tem dentro do seu coração o bem e tentar fazer o bem, seja quem for, com certeza Deus está para ajudar e o povo para acreditar. Desejo a todos uma boa noite e ordem do dia. Não há matéria a ser deliberada pelo plenário, nada mais havendo a tratar e reafirmando a confiança em Deus, declaro encerrada a presente sessão, ficando desde já marcada a próxima sessão ordinária para o dia 9 de agosto de 2013, sexta-feira, a partir das 19 horas, na sede do Poder Legislativo Municipal. Tenham todos uma boa noite.